Olá, espero que todos estejam bem e vamos continuando com o nosso conteúdo, não é? Agora que nós já fizemos a revisão da matéria, lembramos tudo que era necessário, vamos diretamente para as orações subordinadas substantivas, certo? A primeira é a oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que funciona como o sujeito do verbo da oração principal. Então, o primeiro exemplo é um período simples, tá? É fundamental o seu comparecimento à reunião. Para transformá-lo num período composto de oração subordinada substantiva subjetiva, nós temos que lembrar primeiramente de colocarmos entre a oração principal e a oração subordinada uma conjunção. Nesse caso é a palavra que. E transformar o substantivo lá do período simples em um verbo na segunda oração, para ela se tornar um período composto com uma oração subordinada substantiva. Então, como é que ficaria? É fundamental que você compareça à reunião. Vocês perceberam que compareça é o verbo comparecer, que foi transformado do substantivo comparecimento, do período simples da oração de cima. E lembrando também, quando a oração subordinada substantiva ela é subjetiva, o verbo da oração principal ele está sempre na terceira pessoa do singular. Agora, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Lembrando que a objetiva direta ela exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. E lembrando também que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, aquele que não precisa da preposição. Então, como exemplo, no período simples, todos querem sua aprovação no vestibular. Para transformarmos em período composto e também em oração subordinada substantiva, nós temos que colocar primeiramente a conjunção e transformarmos o substantivo da oração do período simples de cima, o aprovação, nesse caso, em um verbo, tá? E nesse caso ele virou uma locução verbal, seja aprovado. Então, todos querem que você seja aprovado. Todos querem é a oração principal. Que, conjunção, você seja aprovado. É a oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, as orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas, que atuam como objeto indireto do verbo da oração principal, e vêm precedidos, precedida de preposição. Então, como exemplo, no período simples, meu pai insiste em meu estudo. No que o meu pai insiste? Em alguma coisa, nesse caso, em meu estudo. Em meu estudo é o complemento, é o objeto indireto do verbo insistir. E por que ele é indireto? Porque tem a preposição na frente, o em. Para transformá-la numa oração subordinada subjetiva, objetiva, indireta, temos também que colocar uma preposição e transformar aquele substantivo do período simples em um verbo. Então, nesse caso, o estudo foi transformado em estude, que é do verbo estudar na terceira pessoa, tá? Então, meu pai insiste, continua sendo a oração principal em a preposição que a conjunção, que eu tenho obrigatoriamente que colocar para transformar numa oração subordinada,
em que eu estude. Essa, então, em que eu estude a oração subordinada objetiva indireta. Lembrando que, em alguns casos, a preposição ela pode estar elíptica na oração. Elíptica vem do quê? De elipse. Lembra daquela figura de linguagem? A elipse é quando nós temos uma palavra subentendida no texto. Então, como exemplo, Leila gosta que a chamem de senhora. Leila não gosta, aliás, Leila não gosta que a chamem de senhora. Esse de, que é a preposição, ele está implícito na oração. Eu não preciso colocá-lo, né? Mas eu sei que ele está aí, tá? Então, essa também é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Deem uma boa assistida nesses 2 últimos vídeos que eu passei para vocês, porque na próxima aula nós faremos a correção de todas as atividades da nossa apostila, ok? Beijos e até lá!